Boa noite, tudo bem? A gente está de olho, realmente nós atrasamos 5 minutinhos, mas era em função de um problema técnico para que você tivesse o som perfeito. Antes de mais nada, nosso boa noite, espero que você esteja muito bem. Hoje nós vamos abordar um assunto, talvez o assunto mais polêmico que nós já abordamos no Vida Inteligente, nesses 2 anos de vida que já temos. E você também sabe que pode participar através do 3222-1137. Antes de mais nada, meu boa noite. Boa noite, Grego. Obrigado novamente pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Grande satisfação estar de volta. E, novamente, o que a gente sempre fala, vamos fazer o possível para que essa 1 hora de vida que vocês vão dedicar, ela seja honrada e seja justificada. E o que a gente vai abordar aqui, obviamente, fere um ou outro entendimento, uma outra crença, né? Agora, o que nos move, além da questão do desmistificar e trazer aspectos da verdade para que cada um veja a quem se adapta esse aspecto da verdade, o que resumiria o que a gente tenta fazer aqui seria uma frase que é vitam impendere vero. Vitam impendere vero. Dedicar a vida à verdade. Sim, agora, antes de a gente começar o nosso tema, eu já vou fazer aquelas perguntinhas que eu costumo fazer, né? Sim. Você tem vindo todo esse tempo, desde setembro, 28 de setembro de 2005? Sim. Através de você, nós temos trazido temas polêmicos e algumas novidades, podemos chamar assim. Por um lado, a gente entende, porque era a nossa proposta desde o dia 28 de setembro, que foi o dia que acabou o hermetismo, segundo você, que eu me lembro bem como se fosse hoje. Fim dos mistérios. Então, a partir do momento que os mistérios se cessaram, a nossa obrigação, a minha como entrevistador, você como entrevistado, é passar isso para o público, esses mistérios. Mas, esses mistérios, na verdade, o conhecimento é seu. A vivência é sua. Como que a gente pode... como é que a gente pode dar essa segurança, se é que eu estou me colocando bem, como é que a gente pode passar essa segurança para o público? Fala, o Jorge vai lá, ele fala um monte de coisa, e por que o que o Jorge fala eu tenho que tomar como verdade e jogar minhas coisas tudo por água abaixo? Certo? Então, eu creio que eu fui claro, né? Que segurança, ou o que você poderia dizer, essas informações que eram herméticas, e que agora estão abertas para isso aqui, com que... Autoridade? Autoridade eu acho pesado. Não seria autoridade, mas vamos deixar autoridade que fica inteligível. Com que autoridade você traz estas afirmações ou estas verdades para o público telespectador? Primeiro é muito importante falar, dizer o seguinte, independente de quem venha sentar aqui, ou em qualquer outro programa de TV, ou quem queira ensinar ou falar alguma coisa para vocês, independente do que seja, a primeira posição é a seguinte, é não recusar-se a ouvir nada. Claro. A segunda posição que é imprescindível é a seguinte, é livre pensador. Ouça tudo, critique tudo, filtre e tire aquilo que você acha que é a tua verdade. Perfeito. A linha que a gente tem procurado seguir aqui, desde quando a gente começou a conversar em 28 de setembro de 2005, e que inicia a época que a gente entende como fim dos mistérios, é a linha do que seria chamada Gupta Vidya, né? A tradição das idades, a ciência secreta, que é o conhecimento que vem sendo mantido, reservado desde a época da Atlântida e tem passado por várias ordens nesse período. Está com retorno. O retorno, nós vamos baixar. Tem passado por várias ordens nesse período. Essas ordens se alternam, né, na tônica do ciclo, mas mantêm e preservam esse conhecimento que é o dito hermético, que é o conhecimento dito secreto e que era guardado e agora está sendo dado, mesmo a gente estando vivendo agora na época do fim dos mistérios, ele está sendo dado em parcelas, em doses homeopáticas à humanidade, porque alguns conhecimentos eles são, a gente pode classificar até como chocantes, porque eles desmontam completamente tudo que foi colocado como história, tudo que foi colocado como realidade para a humanidade, isso se desmonta em 1 hora de conversa. Então, tem que ser colocado
com calma, com parcimônia, com cuidado, para que cada um assimile e que a gente consiga construir novas bases sem destruir as bases antigas, porque cada um usa a referência. Sem dúvida, que pelo quer. menos a pessoa, o telespectador, ele não joga a verdade dele fora. Não. Pelo menos fique com mais uma Até aí. porque Depois a nossa pesquisa, verdade, né? a minha verdade, a tua verdade, é a minha e a tua, não é de todo mundo. Perfeito. Todo mundo tem que ouvir, filtrar, pegar a sua história de vida e aí criar a própria. Até porque a razão que nos leva a existir, isso a gente vai conversar hoje, ela é sob medida específica para cada criatura. Então, o que a lei, o que o cosmos, o que a divindade espera que cada criatura faça ao existir é completamente diferente de uma para outra. Então, nunca a minha verdade vai ser a tua, isso com certeza não. Tá. Voltando à questão da pergunta, sim. então, eu tenho dedicado a vida inteira a estudar, não é? E fiz parte de várias ordens. E Teve as suas próprias experiências, né? sem dúvida, sem dúvida. Isso é importante você Sem falar, dúvida. né? Isso tive. Nunca tive medo do conhecimento nenhum, sempre andei por todos os lugares, não é? Uns lugares mais difíceis de encontrar, outros lugares mais fáceis, uns mais agradáveis, outros mais desagradáveis. O conjunto disso é que daí deu para ter uma visão filosófica, não é? Que é isso que a gente tem tentado compartilhar aqui. Ó. Não respondi o que seria exatamente a pergunta. Ficou bem claro. Eu acho que dá para ter uma... Que ordem que você representa, assim, qual é a ordem secreta que você representa? Hoje não existe mais ordem secreta, existem ordens discretas e ordens reservadas, né? Mas eu não falo em nome de nenhuma, eu pertenço a uma ordem, faço parte da eubiose, né? Mas aqui não falo em nome da eubiose nem de nenhuma outra ordem, porque não tenho autoridade para tal. Quem fala aqui é o Jorge. Porque nós falamos em outros programas, e eu tenho falado muito com as pessoas que eu converso, porque a gente vai se modificando, nós já falamos sobre isso. Cada dia nós somos um novo ser, na verdade, nós acordamos diferentes, né? Então, eu forcei essa pergunta porque a verdade que nós já falamos sobre a verdade, tivemos um programa inteiro sobre a verdade aqui, eu não sei se você se recorda. Me lembro. A verdade de cada um é aquilo que ele vivenciou, né? Isso, exatamente. Aquilo que ele pesquisou, aquilo que ele viu, aquilo que ele sentiu. Então, isso é importante. E o Jorge tem esse tipo de experiência que é claro, bem frisado por ele, a experiência dele. Mas ele vivenciou. Ele não aprendeu simplesmente em livro, em ouvir histórias, essas coisas. Isso é muito importante. Então, quando ele traz alguma coisa para o telespectador, por mais chocante que seja, por mais forte que seja, ele sabe o que ele está falando. Sim. Ele sabe o que está falando, não necessariamente... Não, isso eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei até onde eu tenho que chegar. Não Perfeito. É? E aqui, conforme eu disse, a gente está colocando conhecimento em doses homeopáticas para que não seja chocante desnecessariamente. Claro. Né? Isso que a gente tem feito aqui. E uma coisa também é muito importante, que daí eu não vim aqui assim, e você nunca me pediu, até educadamente, né, para que eu falasse, não, mas a que ordem você pertence, a que ordem você pertenceu? Não, isso não. Isso porque daí seria como a gente cair num ciclo acadêmico, onde eu, para falar para você alguma coisa, eu tenho que te mostrar meu diploma de universidade. E isso não existe, porque o que a gente está falando aqui é exatamente o extra-acadêmico. Se eu falar para vocês que eu pertenço à ordem, eu pertenço à guarda de honra do rei Melquisedeque, né? E aí? Entende? Posso pertencer. Me habilita mais ou menos a falar? Não. Eu posso falar que eu vim de baixo, né? Ou posso falar que eu acabei de ler um livro de filosofia e só sei isso que eu falo aqui? Não vai fazer diferença nenhuma. O que é importante é que o que seja falado aqui, por mim ou por você ou por qualquer pessoa, tenha aderência. Você se identifique com aquilo e faça daquilo um instrumento para entender melhor o teu dia a dia, a tua vida e com isso evoluir, que é tudo que se espera que aconteça. O resto são só medalhas e paramentas e rituais que daí isso é próprio de cada um, não tem importância nenhuma. Tá, então vamos iniciar o nosso tema de hoje. Nós sempre falamos, ou todo mundo falou, em vida após a vida. Sim. Né? Vida após a vida, que bacana o Ghost, essas coisas maravilhosas, que nem aquele filme que eu vi, que eu comentei a semana passada, né? E daí veio a nossa conversa de hoje. Foi. Nós já vamos chegar lá. E eu resolvi chamar o nosso programa de hoje de Vida Antes da Vida. Uhum. Existe vida antes da vida? Existe. Então, antes da gente vir para cá, a gente já existia? Sim, sem dúvida. Primeiro a gente tem que entender assim, nós não somos os primeiros e não somos os últimos, então a gente faz parte de um ciclo, né? No nosso caso aqui, então a gente está passando por 7 ciclos, seriam 7 rondas planetárias, né?
e nós estamos na 4ª. Então, antes da gente chegar nesse momento aqui, toda uma série de hierarquias existiram para dar condições para que a vida acontecesse da forma como está aqui hoje, né? 4 hierarquias rúpicas, que a gente fala com formas, né? Que foi a hierarquia dos Asuras, dos Jivas, Agnisvatas e Barishads. Então, isso fora um pouquinho do que seria o nosso dia a dia aqui, mas para mostrar que existe a vida antes da vida, né? Só que a gente tem que também conceituar uma coisa que é muito interessante, que é assim, nós vamos conversar aqui sobre a questão da vida antes da vida, do ponto de vista humano. Claro, né? claro. Não vamos falar aqui sobre as hierarquias, sobre não sei o quê. Nós já sobre... falamos isso em programas anteriores, hoje então, já é diferente. E isso que, assim, que eu falo que se a gente fosse abordar aqui o que é na realidade esse palco que a gente hoje pensa que a gente está sozinho, seria uma coisa tão absurdamente chocante, tão absurdamente deslumbrante, que a gente teria que fazer um feriado nacional com a coisa do gênero para tentar aceitar ou prosseguir a vida da maneira como é colocada hoje. Porque, na verdade, assim, vocês imaginem assim, Greg, imagina assim, então tinha um seriado lá na TV que eu vi algumas vezes, que chamava Babylon 5, que na verdade é um entreposto espacial, sim. onde vinha gente de todos os planetas, então, aquela confusão dos diabos ali, né? Seres de todas as formas, e comunicação de todos os tipos e tal. Pois o que nós vivemos aqui na Terra hoje é exatamente a mesma coisa. Então a gente está aqui com o planeta, aí aqui tem a hierarquia Jiva, que é a hierarquia humana que está nesse formato. Junto aqui... Tá, o que é, para você a linguagem já sempre te pego aqui, hierarquia Jiva, o que é isso? É a hierarquia humana que está evoluindo agora aqui. Hierarquia humana. O nome da hierarquia humana, na verdade, é Jiva. Sim, e vem de onde esse Jiva? Jiva, de Jivatma, de sânscrito, que é uma centelha da divindade. Perfeito, centelha da divindade. Isso, okay. Alma primordial. Sim. Então aqui, no planeta Terra, hoje nós temos a hierarquia Jiva, passando o 4º ciclo, só que daí também coexistindo, então tem a hierarquia mineral. Sim. Então a gente pensa que a pedra é pedra, que não tem. Não, porque assim, todas as lendas sobre as pedras falantes, não sei o quê, por quê? Porque tem uma hierarquia inteira em que os seres eram os minerais. E gerou um Buda do reino mineral, e gerou um Sol do reino mineral, ativos hoje. Junto aqui, conosco evoluindo, tem a hierarquia vegetal. Também, porque a árvore mágica, o carvalho mágico, e lenda, de onde é que surgiu essa lenda? Porque existia uma hierarquia. Então também gerou um Buda do reino vegetal, gerou um Sol do reino vegetal, e ainda continua existindo. Teve a hierarquia do reino animal, todos os totens, os animais da esfinge, os animais sagrados. Da onde isso? Não surgiram do nada, né? Tem um fundamento teve da onde. Toda uma hierarquia, sim, né, onde o elemento da vez, o ser humano, né, a humanidade da vez, era humanidade em formato animal. Não como a gente conhece hoje, mas aí gerou um Buda, teve sucesso, essa hierarquia, e um Sol. Tudo isso está misturado. O Buda que você fala é um avatar, né? Um avatar, porque você não pode estar ligado ao Buda do budismo, né? Não. Um Buda é um iluminado. Então é uma síntese de todo um ciclo, né? Aí junto aqui agora, né, nesse palco em que está a hierarquia Jiva humana, nós temos as hierarquias que já não trabalham mais em corpo físico, mas onde o plano mais denso, o corpo mais físico, o corpo mais denso deles está no plano mental, não é? Tem hierarquia que trabalha no plano astral, tem hierarquia arrúpica, os sem formas, tem o pessoal dos mundos. Então isso aqui, a melhor maneira de se imaginar o que é que realmente acontece nesse mundo que a gente se recusa a ver como ele realmente é como se fosse assim, um entreposto, né, cósmico, né, onde todas as hierarquias estão se cruzando para depois aí cada uma seguir o seu caminho. E isso que está acontecendo aqui agora. Tá, mas eu quero te pegar... Voltando à questão humana. Aqui, agora vamos na questão humana. Tá. Todo mundo diz, nós vamos chegar hoje, nossa senhora, o que nós temos aqui é brincadeira. Eu estou até dando uma postergada aqui para... Sempre falam para a gente, vamos fazer isso aqui, porque você foi fulano de tal em vida passada, você foi um mercador, você foi um rei, né? Não vamos entrar nessa polêmica aqui de que todo mundo foi alguma coisa muito importante. Mas sempre tem alguma coisa. Ou então tem isso aqui, ou então o tal do karma, que nós já falamos aqui também. Sim. Você está aqui porque você fez isso em vida passada e não sei o que lá. Então, quando eu te fiz a pergunta, a inicial, a pergunta de hoje, o Jorge é o Jorge desta encarnação, se a gente pode chamar assim. Eu sim, o Jorge não. Sim, antes de você estar aqui hoje, você já existia? Sim.
Aonde? Como? O Sim. que era? É assim, eu sim, você sim. O grego não, o Jorge não. Não, O perfeito. Jorge é agora. Tá, vamos, né? vamos destrinchar isso É, aqui. uma forma de, assim, de entender, assim, eu penso muito claramente o que é uma vida, o que é um evento vida. Você imagina assim, você está em uma sala, a gente está aqui no estúdio, aí entra um pássaro e aí lá fora está um dia de sol maravilhoso. Janela aberta, entra um pássaro pela janela, dá uma volta aqui e sai. Essa volta aqui é a vida. Tá. Entende? Fora é que é o que é real, é onde ele pertence, é onde ele se liberta, onde ele tem noção das coisas. Aqui, ambiente estranho, pode se bater, pode fazer bem ou mal, pode chocar positivamente ou negativamente. Acabou aqui, vai embora. Sai daqui e vai entrar em outra sala. Esse é o conceito de vida, ele é completamente temporário. Em um ciclo desses que eu falei, dentro do... a gente conceitua como uma Manvantara, ou uma idade de Brahma, a mônada, e veja, não estou falando a criatura humana, a mônada, que já vamos explicar o que é. Né? Assim, o Jiva é essa centelha divina, né? Da alma universal. Quando ela passa por um processo de... Essa centelha divina é o que falam das religiões? Podemos considerar o que a religião fala? Não, também já não é? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Qual é a diferença entre as duas? Porque assim, o que se fala de centelha divina assim, é uma expressão da própria coisa cósmica como um influxo de energia consciente. Né? Então a energia descendo em direção à matéria antecede a própria criação do conceito de espírito. Sim. Entende? Quando isso daí toma forma e entra num processo de aquisição de consciência da matéria, quer dizer, ele vai agir no plano mais denso, na vida, na Terra, como está acontecendo agora, aí então se dá o conceito, se dá o nome de mônada. Sim. Então a mônada é aquela energia divina, cósmica, não é? Antropomorfizada temporariamente por N períodos. Isso é uma mônada. Então quem vai passar por N vidas não é o Jorge, não é o grego, é você, que faz parte de uma mônada, e eu que faço parte de uma também, que pode ser a mesma. Muito bem. Ó, tá. Aí, desde o início de um ciclo até o final, a mônada tem 777 chances de adquirir consciência integral. Se ela adquire consciência integral, quer dizer, então eu vou viver 777 vezes. Se eu nesse processo eu cumpro o meu papel, que é adquirir consciência, no ciclo seguinte eu tenho a opção de auxiliar a próxima humanidade, independente de em qual forma física essa humanidade esteja, se físico, se vital, se astral, se mental, se flogístico, não interessa qual seja, ou se alada, não é? Que é a humanidade que vai ser a humanidade seguinte, humanidade alada, depois a humanidade flogística, em formato de fogo frio, azul, não é? Então eu tenho condições de auxiliar a humanidade da mesma forma como os adeptos reais, né, da grande fraternidade branca real, hoje auxilia e dirige os destinos da humanidade. Né? Seres não existentes no formato físico, como a gente está acostumado a pensar e ver as coisas, mas que tem total influência, né, e consciência da coisa cósmica como um todo, agindo no gênero humano, na raça como um todo. Então a gente adquire esse direito. Agora, chegou no final de 777 ciclos e a criatura não chegou no estágio evolucional adequado, né, ela perde o direito de participar dessa, que seria essa onda, essa vaga de vida, e recomeça todo o processo. Antes de mais nada, só para, sem fugir do assunto, mas só a perguntinha rápida do Augusto. Augusto pergunta se você aconselha que ele leia o livro O Segredo. Esse livro que está muito em voga agora, né? Bom, aqui a gente fala a verdade, né? Claro. Então, assim, eu fui convidado para ir num evento que teve lá na Unisul tem um mês e pouco, para comentar exatamente sobre O Segredo. Eu acho que O Segredo, assim, é ótimo e é uma coisa emocionante você ver como a humanidade, na sua completa ignorância, ela consegue chegar a um ponto em que ela começa a arranhar o que seria a mecânica cósmica da realização através da vontade. Só que ele parte de um erro primário, né, ou um erro grotesco, né, se a gente quiser ser muito honesto, que é o seguinte: tudo no segredo, né, é usar um conhecimento cósmico para o seu próprio benefício. Não é eu vou criar saúde para a humanidade, eu vou criar a minha saúde. Eu não vou criar riqueza para a humanidade, eu vou criar a minha riqueza. Eu não vou criar o sucesso para... É esse, realmente. Sempre o foco é a individualidade. E nós estamos em um ponto exatamente onde houve uma curva onde o todo é que é o importante. Atnyat nyatat. É o um no todo e o todo no um. Não tem mais a questão da individualidade. Então esse negócio de
Não, eu vou mentalizar o sucesso porque o sucesso vai vir para mim. Eu vou mentalizar a riqueza porque ela vai vir para mim. Tá, se todo mundo fizer isso, né, alguém vai estar prejudicado. Então tem que mentalizar e trabalhar para a humanidade, que é o que a gente faz aqui. É só mudar o foco, né? Se você lê para entender como é que é a mecânica da criação mental, ótimo. E ainda assim, nesse livro, é a semi-alfabetização do que seria o processo de criação mental, que é um processo teúrgico, mágico, né? O erro é que é voltado para resultado individual. E aí, por decorrência, esse resultado jamais vai vir. Tá. Agora você não. Voltando ao nosso tema. Quem que nós somos em vida passada? Bom, você lembra no começo da conversa que eu falei? Não, vamos chegar, vamos acelerar para... Sim, claro que sim. Então a mônada, ela vai viver 777 vezes. Né? Então, para mostrar, assim, para comentar quem que nós somos na vida passada, vamos pegar e fazer o que seria uma engenharia reversa. 777 não pode ser mais? Não. Nem menos? Isso é... Não, menos pode, se você conseguir atingir o resultado antes desse ciclo, sim, você se libera. Mais do que 777? Mas não tem. Não tem? Não. Como é que fica? Até 777 eu tenho que me resolver como mônada, vamos chamar, sim, assim? Exatamente. Tá. Exatamente. Senão, usando na gíria, né, dança. Dança como? Dança como? Você não acompanha a vaga de vida, você não segue... E aí, como é que eu fico? Eu fico aonde? De que jeito? Aí não fica. Não entra numa outra mônada? Não. Quando se entra no que se chama de noite de Brahma, quer dizer, quando encerra o processo evolutivo de um ciclo, né, quem não chegou no resumo mínimo, né, no padrão mínimo necessário, ele é descartado e começa todo o processo de novo. A pergunta é pertinente, porque nós já vamos entrar em outra coisa mística, sim, que é, todo mundo espera o planeta Chupão, o Hercóbulos, Absinto, tudo isso aqui que você sabe que, segundo dizem, né, todo mundo, ele virá para levar aqueles que não conseguiram se transformar, ele vai levar para um planeta que é um planeta bidimensional, e aqueles que não ascenderam à quarta dimensão irão nesse planeta. Por isso que eu te fiz a pergunta, e quem não consegue passar do 777, a minha pergunta é, vai para algum lugar, não, mas acabou, que daí não existe nem o quem, a gente não pode pensar assim que é uma pessoa que vai chegar no final de 777. Sim, não, mas não, é o cara, só. Ele terminou a 776, viveu 777, não deu certo, né? Nesse processo que eu falei que a gente vai comentar, que é a tal da engenharia reversa da encarnação, né? Ele simplesmente é sublimado e há o rompimento, né, dos veículos mais sutis, né, com o veículo mais grosseiro e deixa de existir simplesmente como uma vela que se apaga. Perfeito. Acaba. Então, né? Sem memória, sem sofrimento, sem dor. Então, para a gente entender, então, como é que funciona a questão da encarnação, para analisar essa questão, quem eu fui, isso, né? E esse eu fui X não existe. Não existe? Não, porque a gente vai comentar, né? Porque não existe essa questão direta do um para um, e até se eu falar assim, não, eu fui ele, né? Esse ele sempre está ligado a mais 6, a descida setenária, a individualidade não é dessa forma, nós já vamos comentar. Então, o que acontece? Então, a gente pensa assim, como é que o ser humano é feito? Né? Então, o ser humano é feito de corpo e alma. Falar que o ser humano é feito só de corpo e alma, ou corpo e espírito só, seria a mesma coisa que falar assim, não, do que você é feito? Eu sou feito de carne e osso. O que é carne? É tudo que não é osso. O que é osso? É tudo que não é carne. Não, tem que falar o que é certo. O ser humano ele é formado de 7 partes, né? Tem o corpo físico, que é o que a gente vê. Tem o corpo vital, que se chama de duplo etérico, né? Que é o que anima a vida. E é através desse corpo vital que daí então o rato, a energia cósmica, se projeta para criar esse conceito que a gente tem de vida. Esses dois. Aí a segunda parte seria o que a gente conceitua como corpo astral, não é? Que seria todas as emoções, sentimentos, ódios, desejos, expectativas, tudo que diga a respeito à emoção humana. Isso é um corpo. É um corpo, assim, não é maneira de dizer, é físico, existe realmente, os pensamentos existem, as emoções existem fisicamente, isso é um entorno do ser humano, ligado à individualidade do ser humano. Além disso, aí existe a parte da mente concreta, que seria o quarto, então, físico é o primeiro, vital, né, é o segundo, astral é o terceiro, a mente concreta, que é a lógica, o conhecimento, é tudo que eu aprendo, seria o quarto, né? Então, esses seriam os veículos mais grosseiros, que a gente chama, seria o quaternário inferior. Ligado a isso, eu tenho os 3 mais sutis, que é mana superior, que é mente superior, que é intuição. E depois disso, eu tenho 2 princípios que não têm nome em português, que seria a Budi, que é o 6º princípio, e Atman, que seria o 7º princípio. Isso é o ser humano. Não tem outra forma dele ser que não seja dessa maneira.
Então, já vamos conversar o que antecede, né, ao impulso para que a Atman desça e gere uma existência, né, um ser humano. Então, fazendo o reverso. A criatura fez o que quis na vida, morreu. Tá? No momento em que, então, cessa de bater o coração até que seja decretado lá a morte clínica, nesses segundos, ou centésimos de segundos, ou o que seja, que ainda o corpo está ainda com um pouco de prana, um pouco de vitalidade, mas já no conceito de morte, né? Ainda não com morte cerebral, mas no conceito de morte, aí então ocorre, né, o rompimento daquilo que se fala de cordão, cordão, o fio de Sutratma, o fio de ouro, o fio de prata, que chama, que liga, cordão de prata. Exato, que chama fio de Sutratma. É o nome mais comum, cordão de prata. Isso, que é conhecido. Exatamente. Então, ele que mantém ligado esses 7 princípios. No momento da morte, né, então ocorre o rompimento, né, desse cordão entre o físico e o vital. Nesse momento. Aí, nesse momento, isso é uma ligação eletromagnética. Sim. Né? Nesse momento, então, tudo que a criatura fez, realmente, então se diz que daí, quando a pessoa morre, então a vida dela inteira passa assim num relance, que isso é verdade, passa. Né? Porque então todos os registros que ficaram, né, impregnados, né, e gerados no astral e na mente concreta, tudo que compôs a vida dessa criatura humana, nesse minuto, ele se projeta, né, em direção a essa segmentação, esse rompimento que está acontecendo, para daí então reviver todos esses eventos intensamente no astral e na mente concreta. Por exemplo, você tinha uma memória de quando você era criança e estava esquecido. No momento da morte, essa memória vem e passa na frente daquele que está passando por esse conceito de morte que se chama, né, que é a maior de todas as mentiras. Para quê? Para que ele seja vitalizado com o último impulso de vida, para que ele fique no astral e na mente concreta tão vivo quanto no momento em que aconteceu. Essa é a função dessa passagem geral da vida. Então, o que acontece? Aí, o duplo etérico, o corpo vital, não é? Ele tendo impregnado toda essa memória, e aí ela passa a ser viva, passa a ficar viva, intensa no astral, na mente concreta, ele passa por um processo, inicia um processo de decomposição. Né? Então, pode ir de 2, 3, 4, 5 até 7 dias, não é? E o duplo etérico, então, o corpo vital, ele tem a consciência própria. Né? E nesse período, então, o duplo etérico agora já do morto, né? Ele fica no estado assim quase que de sonolência, né? Naquela consciência vital, que é a única consciência que ele tem, e ele pode ser visto, né, na hora que vai enterrar, ou então, assim, se ele está muito ligado ao caos que aconteceu, a razão dele ter morrido, ele pode ser visto ali, mas sempre assim, como você vê o cara... Aproveitando o ganchinho, que eu não podia deixar de perguntar, morri, cheguei do outro lado, quem está me esperando? Já vamos comentar. Já vamos chegar lá? Já vamos pensei chegar que você ia escapar dessa. Não, vamos falar tudo hoje. Tá. E vê que a gente já abordou esse assunto outra vez, mas foi. A gente... Superficial. Exato. A gente aqui é um processo, é uma espiral. Hoje vai conversar um pouco mais, vai chegar, se tiver oportunidade num outro dia, a gente vem aqui e conta o incontável. Tá. Tá certo? Deixar fluir naturalmente. Exatamente. Então, o duplo etérico, né, ele vai ficar junto com o cadáver, e aí vai ser visto ou não, então vai demorar aí 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, acabou. No momento da morte, o homem que tinha estrutura setenária, físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, Buddha e Atman, que são 7, no momento da morte, então ele deixa de ser uma composição setenária e passa a ser só de 5. Ele passa a ter o quê? Astral, mente concreta, mente abstrata, Buddha e Atman. Por quê? Porque ele descartou o corpo físico e o corpo vital, assim como no final do dia você tira a tua roupa para tomar banho. Tá bem? E esse corpo que daí vai se decompor, ele é mantido organizado nesse conceito que a gente vem aqui, por conta da interação do prana solar e prana lunar, que são as energias que mantêm o conceito de vida. No momento da morte, rompe esse vínculo com o duplo etérico com o corpo vital, o organismo se desorganiza e todas as moléculas, tudo que foi usado para compor, se decompõe e devolvido à natureza. O plano solar volta para sua origem, o plano lunar volta para sua origem também. Chegamos aí agora então na questão do que se constitui como alma, não é? Que seria o plano astral e o da mente concreta. E aí vem a questão do eu posso saber quem eu fui antes? Né? Sim. Isso é a alma, né? Então o corpo astral e a mente concreta. Naquele momento em que a criatura, então, ela revê toda a vida dela, no momento da morte, né? Então isso vai e gera como se fosse um filme atual no astral de tudo que aconteceu.
há assim, uma revolvida geral, uma remexida geral no corpo astral daquele que acabou de passar pelo processo da morte. No fazer isso, atrai os pares, atrai os similares. Então, o astral do recém-morto, ele fica tão vivo quanto se ele estivesse vivendo naquele momento tudo que ele fez na vida inteira, né? Só que daí o recém-morto, ele vai passar por um processo também de sono, né? E aí depende muito de o que ele fez durante a vida dele, se ele está entendendo o processo. Se ele passou a vida inteira preocupado, não, vou comer, dormir, ver aquela novelinha, né, e procriar de vez em quando, então ele vai passar por um processo de sono, mais ou menos inútil, até que isso seja sublimado e passe para tratar o que seria a questão da mente concreta, que seria a última parte da alma, que é sublimado, a gente já vai falar. Se ele tem noção do que acontece, né, do que acontece na vida, do ponto de vista real, quer dizer, tentou adquirir conhecimento para saber isso que a gente está falando aqui, nesse processo, né, do que a gente considerou como morte, ele já tem ciência do que está acontecendo, né, mesmo não conseguindo mais ter contato com o plano físico, né, porque assim, aqueles que, tendo passado pelo processo da morte, ainda têm contato com o plano físico, estão impedindo o processo de volta. Deles mesmos? Deles mesmos. Sim. Sempre, sempre, né, sempre vai acontecer assim. Bom, aí então... Da mesma forma, aqueles parentes que ficam prendendo... Não, isso é o caos. Esse é o... Isso é o caos porque, assim, isso é muito importante. No momento da morte da criatura, né, então é o momento em que a própria criatura que está passando, está acabando de largar o corpo físico e o corpo vital, ele precisa de tranquilidade porque ele está em um processo de ambientação com uma realidade que até então ele não conhecia, mas que é tão real quanto isso que a gente está vendo aqui hoje. Se ele, nesse processo de tentar entender o que está acontecendo, atrás dele aqui tem meio mundo se descabelando e chorando, essa coisa toda, obrigatoriamente a energia que está sendo gerada ali naquele evento faz com que ele se volte para algo ao qual ele já não mais pertence. O que é que acontece? Ele não consegue avançar no trabalho que ele tem que fazer. Tá? Então, aí a alma, né, o plano astral e o plano da mente concreta, quer dizer, tudo que eu amei e odiei, tudo que eu aprendi na minha vida inteira, então ela passa por um processo que seria de sublimação. Dependendo então do tipo da criatura, ela vai ficar em estado de latência ou de dormência, vai demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos para se sublimar, não é? E o resultado disso daqui, tudo dessa alma, ele passa a fazer parte, em essência, do que seria a parte de cima, que seria Atman, que é o primeiro princípio divino, Buddhi e Manas. Buddhi e Manas, quer dizer, o segundo princípio, o búdico, e a mente superior, ou a mente intuitiva, a mente abstrata, são o que se conceitou como corpo causal. Tudo o que de experiência existia aqui nessa alma, que está agora passando por um processo de sublimação, ela é retirada e passada para o corpo causal. Quer dizer, é como se a mônada, como se eu, que não tenho nome, pegasse a experiência do Jorge, que acabou de passar pelo processo da morte, e trouxesse para que eu entendesse e evoluísse. Você quem? Você que acabou que acabou de fazer a passagem, vamos dizer. Eu a mônada, o Jiva, né? E a mônada é um monte de coisa junto, né? Sim, mas a mônada, nesse caso, ela tinha uma existência que era o Jorge. Então, sim, o resultado do Jorge vem para ele, vem para a mônada. O Jorge era uma parte da mônada. Exatamente, em escala setenária. Sim. Sempre, né? E aí o que acontece? Só que, enquanto essa parte, que foi a existência do Jorge, né, não se sublimar, né, não cumprir a sua etapa, eu não tenho aqui na mônada todo o processo completado. Quando acontece essa sublimação, quer dizer, não há mais resíduo da existência do Jorge no plano astral nem na mente concreta, então isso dá condições para que a mônada, para que eu que sou, né, para que eu, consciente dessa existência que eu tive agora, eu entre em um processo de, assim, o termo seria devachan, ou devacânico, quer dizer assim, aquela bem-aventurança e o que se conceitou como o céu, esse tipo de coisa assim, que eu vou ficar em um processo de contemplação até ter novamente a necessidade de ter o impulso de existir. E veja só como é que... Mas pera aí, esse negócio de impulso de existir, você falou no programa passado, que o impulso de existir, você está falando que é essa mônada que é a alma, que na verdade é a alma, ou não é mais alma? Não. Ela não é mais alma? Não. Já voltou para a mônada?
sim. Ah, tá, porque você falou que a alma ela se desfazia, ficava o tempo, ou então Mas o tempo é isso, necessário, até não, mas é almas isso, eternas, mas né? é isso mesmo que eu estou dizendo. Tá. A alma, ela vai se desmanchar, ela vai se sublimar, vamos usar o termo Pode sublimar. durar. Aí é que tá, a alma vai se sublimar. Vamos supor assim, o cara não fez besteira nenhuma, não é? Passou pelo processo da morte, ninguém incomodou ele depois de morto, ele está ali, sabe, passa o processo de sublimação, não era uma alma muito densa, acabou, sim, terminou o ciclo. Aí a mônada está, o corpo causal e junto com a mônada, né, está independente. Só esse tempo, depois que a alma já se sublimou e que não existe mais resquícios nem resíduos da existência do Jorge, só o tempo, né, em que a mônada então vai fazer esse estudo do que aconteceu, usando uma analogia, né, em que ela vai entender esse processo até ter o impulso de vida de novo, em média, são 15 séculos. 15 séculos. Depois que a alma se sublima. Sim. Nossa. E a alma se sublima, né, em um mês, em uma semana ou em 100 anos, porque pode ficar tão denso e ser atraído a conviver com os seres vivos, né, que tem corpo novamente, e aí então o cara existiu na época de Roma e está por aqui enchendo o saco ainda. Você me falou semana passada, não sei se foi no programa ou fora dele, que eu contei daquele filme, Uma Vida Antes da Minha Vida, não sei o que, uma coisa assim, muito bonito o filme, pelo menos, que eu falei que ela voltou para a Irlanda e ela achou que era ela, e você disse que não era ela. Não. Dá para você explicar Sim. esse mecanismo aqui? Então, a gente explicou a engenharia reversa, então, assim, da morte até na mônada. Então, só na mônada são 15 séculos para voltar, 1500 anos, né? Mas o tempo de sublimação da alma. As almas que ficam no plano astral, né, astral é mente concreto, quer dizer, a alma que ainda não se sublimou, obviamente, se ela ainda está ali, é uma alma que ainda não pôde descer, quer dizer assim, é uma mônada, né, que não pôde reencarnar, porque o resíduo de alma dela ainda está ali. Se o resíduo ainda está ali e não pôde reencarnar, como é que eu sou aquele? Primeira coisa, não pode, né? Mas vamos supor que, mesmo assim, pudesse, né? Nunca a encarnação é na razão de 1 para 1. Eu não Como posso... é que é essa razão 1 para 1? 1 para 1 não é assim, não é que eu fui o José no ano 500, não é que eu fui Mas o onde João... você pega essas memórias, eu quero saber. Onde você pega a memória? Eu, por exemplo, eu faço aqui e aí eu começo a sonhar que eu estava na Segunda Guerra, eu era... mas daí no plano astral. O plano astral ele é plástico. No plano astral está o resíduo de tudo que não foi sublimado da humanidade. Todos os não resolvidos da humanidade, os mortos e também os vivos, estão no plano astral, e na mente concreta. Por que o Jorge lembra de fulano de tal, por exemplo, e eu não lembro, vamos dizer? Ou então, por que não sei se eu fui claro. Não, eu não entendi. Eu tenho uma visão de vida passada, vamos dizer, né? Vida passada, que nós já vamos falar disso também. Sim, não necessariamente tua, né? Exatamente. Não, aí é que está, esse não necessariamente mim. Aham. Porque todo mundo acha que teve vida passada, que nós já reencarnamos. Muitas vezes. Reencarnamos. Sabe onde é que está o registro da vida passada? Assim, no plano vital, é impossível você ver uma vida ou algum registro que seja realmente teu. No plano astral, é impossível você ver um registro teu de uma vida passada, não é? Porque o registro da vida passada, ele, para existir com relação a você, né, obrigatoriamente você teria que ler os anais akáshicos de Akasha, os registros cósmicos, sim. Mas no corpo causal, né, que assim, depois que a tua alma se sublimou, então sim, lá no corpo causal, no corpo do Jiva, né, é que está todos os detalhes de todas as existências que você teve. Só que é o seguinte, para ler o corpo causal, só adepto, só iniciado, entende? Não tem como você ter contato, né, vital, assim, contato para você poder entender, você conseguir decifrar, tornar inteligível o que está no corpo causal, a não ser que você já tenha o teu corpo causal desenvolvido conscientemente em vida. Só os mestres, só os adeptos. Quem, né, consegue assim, não, eu vou pegar e eu vou fazer um processo qualquer, vou fazer uma viagem astral e eu vi que eu era o príncipe não sei o que, eu vi que eu era Dom Pedro, eu vi que eu era... Não. Você viu um resíduo lá do príncipe, você viu um não sei o que ainda lá do Dom Pedro. Você viu mesmo? Viu, lógico que viu. Agora, não é você. teu. Não é você no passado. Não. Tá. Não, isso de certeza absoluta.
Tá, e quando Tá. eu vou, por exemplo, eu tenho umas fobias, vamos dizer, fobias. Oh, meu Deus. Aí são escândalos e nidanas, né? O que é isso aí? Falou, Não. falou checheno, porque grego eu entendo, não é grego. Não, é sânscrito. Sânscrito. São as tendências positivas e negativas, que assim, então quando tem aquele negócio, você passa pelo fenômeno da morte, e daí então passa aquele teu filme inteiro, e ele vai e ele vitaliza o astral de uma vez só, então você traz tudo que você fez durante a tua vida, né? Isso aí depois é sublimado, e essa essência fica ligada ao corpo causal. Que é vai o acompanhar... corpo, esse vai te acompanhar todas as existências, porque ele então é você. Aí é uma porque lembrança, realmente. Não é nem uma lembrança, aí é toda a história da existência. Toda a história. Em si, falando isso aqui, vamos pegar agora o rabicho da coisa. Sim. Em considerando que eu trago o causal comigo, por Corpo toda a minha causal. existência, Sim. não seria verdadeiro, então, dizer que eu fui aquele cara, realmente? Não, porque aí tem mais uma coisa, Grego. Assim, quando o corpo causal ele vai começar a se desenrolar para gerar o que a gente conceitou como vida, então do físico vital, do astral, da mente concreta, eu tenho um átomo de cada um. Esse átomo, então, ele fica impregnado com o prana solar e aí começa a gerar um espiral eletromagnético que atrai os semelhantes. Aí, então, se projeta o que seria o conceito de karma, né? E aí, assim, eu tenho tendência para isso, tendência para aquilo, eu vou nascer esse tipo de coisa, assim. Num programa mais para frente, porque nós precisamos de tempo para o que eu vou te pedir agora, seria interessante a gente fazer gráficos sobre isso. Gráficos, porque enquanto você vai falando, você vai mostrando isso aqui, porque é complexo realmente, a gente está imaginando isso. Eu estou vendo porque faz parte do meu dia a dia, claro, né? Mas para mim e para o público telespectador fica meio complexo. Se a gente tivesse um gráfico de mostrar o que é o causal que acompanha, porque a gente pode fazer a ligação. Sim. Porque assim parece que a gente fica dando um hiato. Sim. Então, hoje... aí já vamos entrar na grande polêmica de hoje. Muita gente não vai gostar de ouvir o que o Jorge vai falar agora. Terapia de vida passada. O que é isso? Isso tem fundamento? Existe? Resumo. É assim. A vida passada existe, né? A questão é o seguinte: como que você vai ter acesso ao registro da tua vida passada a ponto de você poder dizer, não, você está com esse problema assim, com medo de andar de elevador, é porque na vida anterior você foi a Maria Antonieta e quando você olhou para cima a coisa está caindo e agora toda uma coisa cai e você tem medo. Não dá, não tem jeito, porque o registro das existências só no corpo causal, só quem consegue ler o corpo causal é quem tem o corpo causal desenvolvido conscientemente. E isso, ou um adepto tem corpo físico, ou um mestre. Todas as outras leituras são feitas no astral. E tudo que está no astral é não resolvido, e se não está resolvido, não gerou nova encarnação ainda. E ainda, Grego, você perguntou agora há pouquinho, agora eu vou responder. Sempre a encarnação, sempre a mônada, isso é muito importante. E isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, porque assim, ela derruba essa questão do eu sou o Jorge, você é o Grego. Sempre a mônada, né? Ela se manifesta em escala setenária. Você nunca ouviu dizer assim, que sim, sempre tem você e tem mais 6 iguais? Sim. É porque a mônada se manifesta em escala de 7. A gente só não consegue entender isso, né? Ouvir falar, a gente sabe. É porque ela Nós existe, temos 7 corpos. Ela existe em escala de 7. Sim. Né? Então, sempre é N. E tanto é que é o seguinte, por exemplo, assim, uma criatura, não vou dizer, eu vou usar outro exemplo. Um avatar qualquer vem tentar trabalhar aqui na Terra. Inclusive os avatares se submetem a isso. Vem fazer o trabalho dele aqui. Faz o trabalho, se envolve com a humanidade, faz alguma coisa certa, coisa tal, gera karma. Não é ele, não sou eu que gerei karma, não é o Jorge. Sou eu que não tenho nome que gerei karma. Quando vai reencarnar de novo, eu vou reencarnar, ou os outros vão reencarnar, que são eu mesmo, não é? A parcela é dividida. A parcela é dividida. Então você diz, pô, mas será que eu fiz essa bagunça toda? Tanto os débitos como os créditos são divididos. Tudo. Então, você que se quer, e isso se a humanidade conseguisse compreender esse conceito que não tem individualidade, mudaria completamente a própria vida diária, porque não tem individualidade nem com relação à paternidade cósmica. Quer dizer, nem eu enquanto espírito, nem eu enquanto mônada sou eu, um. Muitos sou eu. Isso, por isso que é o Atiniati Niatati, é o um no todo e o todo no um. É assim que funciona. Né? Então, essa questão de
eu sou Jorge, você é o grego, não sei o que, eu isso, eu aquilo e tal, isso é maia, isso é uma ilusão sem precedência cósmica. Tá, nós falamos de vidas passadas, almas companheiras, almas gêmeas, almas afins, isso existe? Não. Não existe também? Mas por que a gente tem empatia por outras pessoas? Empatia? O que é isso? Porque a gente confunde, né? Muitas vezes você confunde. Você pensa que você está amando, você pensa que você se apaixonou. Não, e o amor... Que a gente não consegue discernir o que a gente está sentindo. E um dia a gente pode conversar, a gente estava falando antes, né, que a mecânica da paixão, do amor paternal, do amor do homem para a mulher, ou do amor cósmico, essa mecânica, né, desse entrelaçamento com os outros seres, ela é muito importante. E tem ela pessoas que você gosta de graça, poxa, parece que é um irmão teu, um irmão que não tem nada a ver com você. Mas é que é o seguinte, o que é isso? É que a gente tem que lembrar isso, que o que nós estamos vendo aqui é 1/7 Sim. do que eu sou, do que você é. E o que me compõe é vitalidade, é energia, e eu sou um conglomerado de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você é um conglomerado de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se as coisas que eu me ligo karmicamente, por força de lei, por força de vida, são semelhantes a que você se liga, automaticamente ao que a gente conceitou como empatia. Se não, automaticamente se conceitou como antipatia. Entende? Agora, essa questão de eu procurar a minha alma gêmea, o homem perfeito, a mulher perfeita, isso não existe. Não existe, né? Não. Porque você projeta no outro aquilo que você quer, né? Para te completar, e não é verdade. E até porque o pai e né? mãe cósmico está dentro da gente mesmo, Claro. né? Então, e sempre tem aquele mito de Eros em busca de sua bem-amada psique, mas não é, é a alma em busca do espírito. Porque a razão desse processo todo, né, do Jiva se tornar mônada e encarnar e existir 700 vezes, fazer o quê? É fazer com que o ser humano, impregnado pelo Jiva, né, pela alma universal, adquira consciência para quê? Para que a matéria mais densa, né, o astral, o vital, a mente concreta, tenha consciência de quem ela é. E quem ela é? Ela é a mônada. No momento em que ela tem consciência, daí essa alma que teve consciência integral do processo, ela não mais passa pela sublimação, que é o que você falou agora há pouquinho, que é a alma imortal. Aí a própria alma passa a existir perenemente, mas conscientemente, e não próxima do plano físico, mas trabalhando para a humanidade, né, no seu próprio plano. Aí sim, aí ela é imortal. Tá, se você não respondeu na hora, e agora estou me lembrando, vamos pegar. Alguém nos espera na passagem? Sim. Quem é que nos espera? Depende do que você fez na tua vida. Mas quem? Depende, são várias... Existe esse negócio do meu pai está me esperando, Não. minha tia, minha avó? Não, isso não. Fulano de tal? Então Não. quem nos espera do Não, outro porque lado? assim, vamos supor assim, o meu, não sei, alguém, qualquer pessoa que tivesse passado pelo processo da morte, enquanto ele estava vivo, então ele tinha físico, vital, astral, mente concreta, igual eu tenho. Quando ele passa pelo processo da morte, já não tem mais físico e vital. A alma começa a se dissociar. Quando a alma começa a se dissociar, Mas se ela não sublimar... guarda a forma que eu tinha, por exemplo? Não é isso que o folclore diz, pelo menos? Não é por falta de Se conhecimento. você desencarnar, do outro lado, a alma do Jorge vai ser isso aqui que eu estou vendo aqui. Não, mas é que é o seguinte, é que a minha alma hoje ela tem esse formato porque ela está sendo alimentada pela minha vitalidade. Então, respiração, alimentação e luz, gerando esse dínamo para daí criar no físico... Para dar esse fenótipo em você. Exatamente, exatamente. Acabou o processo de criação da vitalidade, a alma ela começa a se desagregar e se sublimar, né, e ela passa a ficar num plano diferenciado daqueles que ainda estão vitalmente ligados à Terra. Então você vai ser diferente do outro lado. A comunicação se torna impossível porque a alma de quem está vivo está aqui e a alma de quem não está mais vivo começa a se sublimar para seguir com a vida, vai em frente. Né? O que acontece? Essa alma aqui, se ela é muito densa, ela achou que tinha coisa para fazer, ou quem está aqui embaixo começa a fazer uma bagunça desgraçada porque esse cara partiu, ela se vê atraída para cá, para tentar manter contato com essa alma de quem está vivo. Ou, na pior das hipóteses ainda, manter contato com quem está vivo. E essas pessoas que estão nos centros espíritas, nos núcleos são espíritas. Os cama-roupas, são as almas que já deviam ter seguido com o seu trabalho, né, sua vida em frente e não seguiram, não é? E enquanto isso não acontece, a mônada está presa a esse evento e não consegue descer. Tá, então quem nos espera do outro lado? Sim, quem nos espera do outro lado são as hierarquias que cuidam desse processo de passagem. É o deus Manu, é o deus Yama, que seria o deus da morte, né? No caso lá dos gregos é o Hades, né? No caso dos egípcios é onde lá a barca de Osíris vai levar as almas. Né? Então, cada ser, dependendo do seu trabalho, dependendo do seu nível de consciência,
ele vai para a hierarquia que lhe compete no processo da morte. Sempre, né? E há lugares diferenciados de verdade. Tanto é que, assim, aquela pessoa que, então, é ligada a uma religião, não é? E por mais que as religiões sejam danosas à humanidade, mas aí, então, pelo menos ela tem alguma coisa para seguir e passou a vida inteira tentando ajudar todo mundo, e tal. Quando ela morre, ela passa por um processo, assim, de um sono de alguns dias e fica no estado de, sabe? Ah, beleza, sim, porque daí não tem mais desejo nenhum, não tem mais nada, e ela tem ali naquele processo da morte exatamente aquilo que ela desejava em vida, não é? E fica ali sublime e depois segue. Então, em síntese, é interessante, ou que importância tem o que você já explicou, eu não fui nada em vida passada, né? Não fui nada porque eu faço parte de uma mônada, segundo eu entendi. Não foi nada não. Você tem 700 encarnações, só que assim, o que é importante lembrar é assim, o grego não foi nada, porque o grego é a existência de agora, mas você que não sei qual é que é o teu nome, você sim, você é a própria mônada. Seria o que eles chamam de nome cósmico ou não? Ué. Pode ser? Ou é? Então não, tá. e mais, é o seguinte... Está ficando mais claro agora. Tá, e a coisa que é muito interessante é assim, nesse processo, nesse ciclo que a gente está vivendo agora, existe um processo chamado de numeração de mônada, porque nós estamos num ciclo novo. Então, um processo satisfatório de evolução te dá um número monádico que te acompanha até o final de um dia de Brahma, quando o próprio universo deixa de existir. E qual é a importância desse número? Esse número monádico e o fato de daí você estar consciente do processo te dá o direito e o dever de ajudar a próxima humanidade como se fosse hoje um adepto que a gente depende deles. Entendi. Né? Ou um avatar, ou um Buda, ou qualquer um desses seres. Esse que é o processo evolucional. Então não é que eu nunca tive vida passada. Tive muitas. E mais ainda. Porque a mônada ela vai existir 777 descidas vezes N vezes, em processo de 7. Então pode ser 7 vezes 777, e todos esses seres sou eu. Quem eu sou? Eu. Qual é o meu nome? Não sei. Quem você é? Você. Qual é o teu nome? Não sei. Mas tem gente que sabe o nome. Alguns sabem. É isso aí, por isso que isso é importante a gente falar, porque para não pensarem que isso aí também é besteira. Não. Aqui, uma coisa que pode estar certa é o seguinte, aqui a gente não brinca não. Não, com certeza. Aqui não, usaríamos melhor o tempo, ficaria em casa lendo um livro, vocês fariam outra coisa, mas não se brinca aqui, porque a primeira coisa assim, que me move o grego ou qualquer pessoa que vem aqui, é o seguinte, é o profundo amor, né, e a profunda respeito e admiração por vocês enquanto seres humanos. Então jamais a gente viria para cá para falar besteira. A gente pensa em termos de todo, né? Para mim eu não penso individualmente. Não existe isso que é muito importante, por isso que eu falei essa questão da mônada, para quebrar essa ideia de que eu sou um. O que pode acontecer é assim, vai existir um ser agora, né? E ele precisa de densidade, né, humana para existir, porque ele tem um nível espiritual muito elevado. Então se pega uma parte de uma existência, né, de Dom Pedro, uma parte de Rigdenje, porque foi um rei da Atlântida, uma parte não sei o que e tal, e dá estrutura humana para essa criatura para ele conseguir entender onde ele está. Isso sim, não é? Agora ele falar assim, não, que eu, Jorge, fui José, fui Antônio, fui o príncipe não sei o que, fui o escravo não sei o que. Não. E lembre disso, sempre entre uma encarnação e outra, no mínimo 15 séculos, 1500 anos. 1500 anos. No mínimo. Partindo do princípio que a tua vida já foi completamente sublimada. Dentro do sempre, que a gente sempre fala aqui, não é nada. Não é nada. Agora você pega 1500 anos vezes 777 vezes, já dá um número mais legalzinho. Né? A semana passada também, estamos quase em cima da hora, o Doble, você me avisa hoje para você não brigar comigo depois que acabar o programa, tá? O Doble é o Cronos, aqui é o Senhor do Tempo. O Senhor do Tempo, Você me falou a semana passada, eu acho que nos bastidores, sobre a questão da forma, a gente pode ser, depois que a gente morre, nós estamos falando da transição, porque nós todos vamos passar por isso, né? Não penso que nós somos... Tem um parênteses aí que é o seguinte, que se diz assim, que se você chegar na evolução que você tem que chegar, aí você vai para onde você tem que ir com os teus próprios pés, e o teu corpo, ele é de tal forma especializado que ele é mantido para outros veículos. Assim, isso seria o máximo da evolução, que seria o seguinte, a alma imortal, né? A divindade consciente no ser humano e o corpo de tal maneira transformado, né, por ter adquirido consciência, que ele não passa pelo processo da morte. Ele é preservado vivo,
né? E quando daí um outro veículo superior, uma outra consciência precisa vir trabalhar na Terra, na superfície, ele vem e usa aquele corpo. Então, tem corpos de seres, e você sabe, né? Sim, E você sabe, né? Que transitam por aqui e a gente não identifica por quê? Porque a história conta uma mentira com relação à aparência da criatura. Entende? Tá aí. Isso que a gente queria trazer. E você falou outra coisa que é a questão da transmigração da metempsicose e da reencarnação. Perfeito. Então, bom, primeiro que sim, quase todas as escolas antigas, elas acreditam na reencarnação, não é? A própria Igreja Católica, até o Concílio de Constantinopla, em 1535, ainda aceitava a questão da transmigração da alma, né? E qual é que... Hoje se pensa que existe só a reencarnação, que é uma vez humano, sempre humano. Não. A reencarnação vem de um erro de interpretação. Existe o que se chama de transmigração ou metempsicose, que se você sistematicamente agir no que se conceitou como lesa evolução, como lesa lei, como lesa divindade, como lesa humanidade, você volta não para um passo atrás enquanto humano, você volta um passo atrás de reino. Você vai existir, né, enquanto um animal, e olhe só o karma, consciente, você vai existir enquanto um animal, consciente que já foi humano, para resgatar o que de tão tenebroso você tenha feito. Você vai existir enquanto um vegetal consciente. Você imagina o castigo. Eu sei, estou até imaginando. Imagine aqui, você, um ser humano consciente, existindo como uma planta à beira da estrada, próximo do local onde você... É que a turma diz que não existe evolução, né? Estamos em cima da pinta? Jorge, eu vou deixar inclusive para você, né? Hoje eu vou fazer questão de acabar com o programa antes do tempo, para fechar a boca lá do nosso operador aqui. Jorge, o assunto que nós abordamos hoje, eu achei maravilhoso, muito polêmico, eu também achei esclarecedor, gostei muito do jeito que a gente conduziu, e nada melhor do que você para fazer aquele fechamento brilhante de toda a quarta-feira. Brilhante eu não sei, mas um fechamento amoroso então, vamos lá. Eu faço. Eu acho que nós trouxemos coisas importantes hoje. Sim. Que isso aí a sementinha foi lançada, o que vai acontecer com ela não nos compete mais saber. Então vamos lá, Jorge, a palavra é sua. Só desejar a vocês que busquem a verdade, conforme a gente conversou, a verdade de cada um. Lembra que a gente conversou do início? Vitam impendere vero, dedicar a vida à verdade. Que verdade? A minha verdade, a sua verdade. E veja que a gente tem conversado coisas aqui, que aparentemente são novidades, mas são coisas superficiais, porque a realidade, né, o que é o dia a dia, o que é a vida, ele é tão estonteante, ela é tão magnífica e tão diferente que seria até chocante. Então, só que essa realidade, essa compreensão, ela tem que ser buscada por cada um. E como a gente sempre fala aqui nesse programa, que para vocês, a gente tentar honrar essa uma hora de vida de vocês, então honrem a existência de vocês e entendam por que vocês estão aqui. Porque não é só porque a gente está fazendo até agora. Então sejam felizes, um grande e fraterno abraço e até sempre. Obrigado. Até sempre.